Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de planejamento estratégico organizacional. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar a avaliação das estratégias. Eu mandei uma apostila para vocês, uma apostila extensa, contendo todos os tópicos da avaliação das estratégias. Mas na aula de hoje, nós vamos estudar apenas dois tópicos, que é a avaliação da estratégia organizacional e controle estratégico. Os outros tópicos, auditoria de recursos e competências, eficácia organizacional, indicadores da eficácia organizacional, os fundamentos da excelência e a conclusão, nós vamos estudar nas aulas seguintes. Então, na aula de hoje, nós vamos nos concentrar apenas nesses dois tópicos, avaliação da estratégia organizacional e controle estratégico. Vamos começando logo falando da avaliação da estratégia como um todo. A estratégia como um todo tem diversas etapas. Então, a primeira etapa é a atitude estratégica, que é o comportamento a ser adotado a partir da definição da intenção estratégica. Então, a gente começa tomando atitude. Definiu a intenção estratégica, todos os envolvidos já começam a tomar atitude, já começam a praticar as ações. Gestão do conhecimento competitivo e organizacional. É a ação a ser praticada a partir do diagnóstico estratégico. Você faz a matriz SWOT, descobre lá as forças e as fraquezas, as oportunidades e as ameaças, e aí você começa já a traçar as ações, né? É um contínuo aprendizado, porque o ambiente é dinâmico, o ambiente é mutável. Concepção da estratégia. Ação a ser adotada a partir do estabelecimento da política de negócios e análise da cooperação e da concorrência. Então, você analisa quem é seu parceiro, analisa quem é seu concorrente, e aí você estabelece sua política de negócio. Qual vai ser o seu negócio? Como é que ele vai ser praticado? Formulação da estratégia. A partir da definição dos objetivos e metas. Então você vai definir os objetivos, aonde você quer chegar, metas, o que você precisa fazer para alcançar o objetivo. As metas normalmente são quantitativas, nós já conversamos disso. Dando um exemplo, qual é o meu objetivo? É ocupar 40% do mercado de Guarujá. Então, esse mercado é de 100 milhões. Eu tenho hoje 10 milhões. Para eu ocupar 40% desse mercado, eu preciso crescer mais 30 milhões. 30 milhões neste ano significa em torno aí de 2 milhões e meio, 2 milhões e 600 por mês. Então a minha meta vai ser o avanço no mercado de 2 milhões e 600 por mês, para alcançar o meu objetivo de ocupar 40% do mercado no final do ano. E para isso eu preciso saber quem são meus parceiros e quem são meus concorrentes, né? Formulação da estratégia, praticar a partir da definição do objetivo e das metas. Então, como é que isso acontece? Depois que eu defino os objetivos e as metas, aí eu vou definir como alcançar essas metas, quais as ações que cada equipe da organização vai ter que praticar para alcançar essas metas. Normalmente, cada equipe também vai ter suas metas, é lá no planejamento operacional, né? Execução da estratégia. Ações desenvolvidas pelas diversas equipes da organização, lideradas pelo principal executivo. Então, para a estratégia ser alcançada, é preciso que todo mundo esteja envolvido. É preciso que todo mundo esteja remando numa só direção. E isso precisa ter o exemplo do principal executivo. O CEO da empresa tem que dar o exemplo, ele tem que fazer o que está previsto para ele e demonstrar isso para as equipes, que ele também está cumprindo as metas dele. Avaliação das estratégias. É uma análise através das ferramentas de controles estabelecidos do fiel cumprimento das metas. Então,
Quando você faz o planejamento estratégico, você já também estabelece quais são os controles que você vai utilizar, né, que a equipe vai utilizar para acompanhar o cumprimento das metas e se está no caminho certo de alcançar o objetivo. Então, é preciso ter esses mecanismos de controle para corrigir rumos, se for o caso. Então, normalmente, a gente faz 4 blocos, 4 focos de avaliação disso. São eles: avaliação da gestão estratégica. É o primeiro passo. Definir a missão e a visão, definir os valores e definição dos objetivos da estratégia. E aí é preciso ter alguém para ir lá. Foi definida a missão e os valores, todo mundo tem conhecimento, se não tem, há uma forma de disseminar isso. Definidos os valores, todo mundo que está naquela empresa obedece aqueles princípios, pratica aqueles princípios e, por fim, as metas e os objetivos. Gestão do conhecimento organizacional. O que é isso? É governança corporativa. Governança corporativa nada mais é do que administração profissional. Então, as empresas têm que começar a fugir da administração familiar, da administração por laços afetivos, administração por emoção. Tem que contratar administradores externos, administradores profissionais que não tenham laços com a família, não tenham laço com os donos, não tenham laços afetivos ou emocionais com os donos da empresa, podemos dizer assim. Diagnóstico organizacional externo é verificar como está a concorrência, como está o mercado, como está a política, como está a economia, né? É dentro daquela matriz de SWOT. Da mesma forma, o interno. Quais são os conhecimentos, quais são as competências, quais são as aptidões dos colaboradores, dos integrantes das equipes? Qual é o nosso ponto forte do nosso produto? É tecnologia, é preço, é qualidade, é distribuição? Tudo isso é analisado no diagnóstico interno. E a construção de cenários. Você vai construir pelo menos 3 cenários. Um cenário pessimista, um cenário otimista e um cenário, digamos assim, realista. Muito embora esses cenários acontecem mudanças direto. Podemos dizer agora, com esse coronavírus, as empresas se programaram com um cenário, digamos assim, otimista e um cenário realista, mas jamais poderiam construir um cenário pessimista na amplitude da vinda desse coronavírus. Ninguém esperava isso, não tinha previsão, para nenhuma empresa se preparou para isso. Então, mesmo que tivessem feito um cenário pessimista também, mas não nesse tamanho, não com essa profundidade. Mas é preciso montar os cenários logo junto com o planejamento estratégico. Pelo menos 3 cenários, um pessimista, um otimista e um realista. Tudo isso com base nos dados que se tem do ambiente. Gestão das táticas e operações. Definição das metas e táticas operacionais. Nós já falamos disso, definir as metas e como isso vai ser alcançado, quais as ações que cada membro da equipe vai executar para alcançar essas metas. Essas metas pode descer até ao nível individual. Você pode estabelecer metas individuais para cada integrante da equipe. Definição dos planos táticos e operacionais. Aí já é um planejamento. Você faz os planos de ação e cada grupo vai seguir aquele plano. Aquele plano tem que ser escrito, tem que ser do conhecimento de todos. Orçamentos. Isso é importantíssimo, você tem que ter orçamentos para tudo. O primeiro grande orçamento é o orçamento de faturamento da empresa, orçamento de receita, orçamento de gastos, que vai resultar no lucro. Então você faz uma previsão de fluxo de caixa, que aí é administração de recursos, e uma previsão de rentabilidade, que aí é administração de lucros. Você também faz os orçamentos internos, os orçamentos detalhados para cada setor.
quanto é que vai ser gasto ali com o pessoal, quanto é que vai ser gasto com matéria-prima, quanto é que vai ser gasto com treinamento, né? É muito importante fazer uma previsão de quanto vai se gastar com a capacitação do pessoal. Alocação de recurso é de onde vem esse recurso e para onde vai. Então, quando você faz o orçamento, você tem que ter as fontes e os destinos, de onde esses recursos vêm e onde eles serão aplicados. A aplicação das competências é exatamente você alocar a pessoa certa no lugar certo. Pegar o cara que é formado naquilo, que é especialista naquilo, para trabalhar naquilo, ou treinar aquela pessoa para trabalhar com aquilo. Vamos lá que você esteja desenvolvendo uma tecnologia nova, um produto novo, e as pessoas não conhecem aquela máquina que vai produzir aquele bem. Aí você vai ter que treinar aquela pessoa, normalmente na fábrica da máquina, para poder ele desempenhar bem a sua função. Envolvimento dos clientes, aí já é uma etapa final. Você vai ter que ver como é a sua liderança estratégica, quem são os seus líderes que vão fazer essa estratégia dar certo. Como é que você vai conquistar o seu cliente através daquela atuação, né? Quem são as pessoas dentro da empresa que vão encantar o cliente, tanto no atendimento quanto na qualidade do produto. A execução da estratégia é praticamente pôr a mão na massa. É todo mundo fazer o que está previsto, todo mundo cumprir sua incumbência. Monitoração da estratégia é exatamente o controle, você ter umas ferramentas para você controlar o cumprimento diário da meta, o alcance do cliente, o nível de satisfação do cliente, o nível de devolução de produto, o nível de aceitação do produto. E a avaliação dos resultados é se naquele mês gerou aquela receita prevista e, logicamente, o lucro resultante disso. Eu estava vendo um filme um dia desse que uma empresa tinha um controle de qualidade que ela fazia pelo nível de devolução dos produtos. E tinha lá um item que os produtos estavam sendo devolvidos porque a embalagem não estava perfeita. A embalagem chegava lá desfeita, vendo o produto, rasgando o plástico que envolvia o produto. Então, tudo isso tem que ser feito na hora de ver a satisfação do cliente. Bom, vamos lá os processos de avaliação da estratégia. Primeiro, a consistência interna, depois a consistência externa, oportunidades e riscos envolvidos, horizonte de tempo e aplicabilidade do planejamento estratégico. Vamos detalhar cada um desses tópicos desse processo. Bom, o que é a consistência interna? É a intensa capacitação, desenvolvimento das pessoas. Então, as pessoas têm que estar capacitadas para a execução das suas tarefas, quer já sendo contratada com aquela capacitação, quer sendo treinada dentro da empresa, é o que nós chamamos de desenvolvimento das pessoas. Todas as empresas, elas têm um departamento lá no RH que cuida do desenvolvimento das pessoas, treinamento e desenvolvimento das pessoas, inclusive patrocinando formação universitária, patrocinando pós-graduação, patrocinando especialização. Disponibilidade de recursos, isto é, de onde eu vou pegar esses recursos? Normalmente eu vou ter dentro do capital da empresa, eu vou abrir o capital da empresa para vender ações, eu vou pegar empréstimo dos bancos, os sócios vão fazer aporte de capital, porque venda é uma coisa, a receita da venda é capital de giro, é para dar continuidade ao processo produtivo. Mas a implantação da empresa, né, os investimentos têm que ter capital, ou externo, né, ou próprio. Estrutura organizacional flexível é outra necessidade. É preciso que a organização não seja rígida. Ela é preciso ser flexível, mudar departamento, mudar pessoas, mudar modo de agir de acordo com o dinamismo do mercado. Nessa pandemia agora, todas as empresas tiveram que fazer uma revisão das suas estruturas, ser flexível naquelas estruturas, inclusive na quantidade de pessoas, inclusive na diversidade de produtos, de acordo com a dificuldade de obtenção de
matéria-prima, de acordo com a dificuldade de distribuição do produto. Né? Escala de valores dos gestores e funcionários. É determinar uma forma de avaliação funcional, avaliação de desempenho. O que quer dizer isso? Todo mundo tem que ter uma escala de avaliação com notas, logicamente. Há em avaliação funcional, vocês viram lá em gestão de pessoas, tem uma tática que chama-se avaliação 360 graus. É que todo mundo avalia todo mundo. Eu avalio o meu subordinado e avalio o meu chefe, e assim sucessivamente. Existem diversas formas de avaliação. O importante é ter aquilo escrito e que todo mundo tenha conhecimento. Então você vai ser avaliado por esses e esses e esses aspectos. E a nota vai ser de 1 a 5, de 1 a 10. E aí, no período de avaliação, você tem lá, você mediu como foi o comportamento daquele empregado, você chama ele e apresenta, ó, nisso aqui você vai ter nota 1 ou vai ter nota 2, porque você falhou nisso, naquele outro. Nisso aqui você vai ter uma nota 5, porque você foi excelente. É o que nós chamamos de sessão de feedback. Na hora da avaliação tem que ter o feedback. Nós temos que acabar com essa história de dizer que existe feedback negativo e feedback positivo. Não existe negatividade ou positividade. O que existe é feedback. Feedback a pessoa internaliza ou não. Feedback é eu dizer para você como eu estou te vendo. E também ouvir de você como você está me vendo. Então, nas avaliações tem que ter os feedbacks. Nunca dizer que eu vou te dar um feedback positivo ou um feedback negativo. Vou te dar um feedback. E a pessoa internaliza aquilo como entender. Às vezes, no seu ponto de vista, está sendo negativo, para ele está sendo positivo. Então, o feedback não tem esse negócio de negativo ou positivo. E é necessário que seja dado, para que as pessoas sejam vistas, saibam como é que elas estão sendo vistas, né? Cultura organizacional envolvente e dinâmica. Sim, ainda voltando na avaliação, é bom que se estabeleça também um sistema de premiação para incentivar os bons desempenhos. Então, como férias, como viagem, férias que eu digo é dias de folga, fora das férias, viagens, né? Pode ser até prêmio em dinheiro, pode até ser cursos para as pessoas se sentirem incentivadas por estarem alcançando as metas, por estar cumprindo o desempenho esperado. Não é bom você começar uma avaliação falando logo dos pontos negativos da avaliação. Elogie os pontos positivos, depois você pontua os negativos. Cultura organizacional envolvente e dinâmica. É exatamente o que toda empresa tem. Toda empresa tem uma cultura organizacional. Às vezes, são coisas que todo mundo pratica sem ter nada escrito. É uma mania que o povo tem. Por exemplo, lá no Banco do Brasil, quando eu entrei, tinha uma obrigação de todo mundo usar camisa de manga comprida e gravata. E não podia usar calça jeans, só calça social. Depois isso saiu do código de instruções, né? O mundo foi se modernizando e essa cultura deixou de ser oficial. Se tirou isso das obrigações, do código de conduta do funcionário. Mas todo mundo continuou observando aquilo, mesmo não estando escrito. As pessoas seguiram essa cultura organizacional de continuar usando roupa social na hora do trabalho. Então, as culturas organizacionais, elas são de diversas formas. Pode ser da forma de prestação de serviço social, pode ser da forma esportiva, ter um time de futebol, um time de basquete, alguma coisa que se sobressaia, que todo mundo daquela empresa defenda aquele time, às vezes sem nem o patrocínio da empresa, mas só pela cultura do pessoal. Pode ter uma cultura de festas, de churrasco, de bailes, são de diversas formas, né? Estilo de gestão participativo, esse também é muito importante. Estilo de gestão participativo quer dizer o seguinte, que os gestores abram espaço para os subordinados opinarem, né? Então, você não é o dono da verdade, você tem um cargo, logicamente, letivo dentro da empresa, de legítimo dentro da empresa, mas você não é o dono da verdade, você tem que ouvir os seus subordinados, os integrantes da equipe, participar com eles, discutir com eles suas visões, discutir com eles suas estratégias, suas ações e pegar deles opiniões.
Isso é gestão participativa. Governança corporativa, eu já falei para vocês, é gestão profissional. É você contratar pessoas no mercado que sejam gestores profissionais. E esquecer que o cara é presidente da empresa, é diretor da empresa, porque é dono, é acionista, é marido da mulher, é genro. Isso tem que acabar. Consistência externa. Consistência externa é exatamente você ver o fora da empresa, né? Foco no cliente ou consumidor. Então você sabe daquelas virtudes internas que você tem, você agora vai cativar o consumidor, que é uma pessoa que está da porta para fora, né? Então você vai ter que ter um foco naquele cliente para encantá-lo de todas as formas. Orientação para o mercado. Você também tem que conhecer o mercado. O mercado é dinâmico. Toda hora está entrando produto novo, toda hora está entrando concorrente novo. Tem, às vezes, saturação de mercado, tem, às vezes, necessidade de mercado, né? Então, você tem que estar atento a esse dinamismo do mercado. Obtenção de recursos externos. Exatamente onde é que você vai buscar dinheiro fora os dos sócios que estão ali dentro. Se você vai pegar empréstimos, né? Se você vai fazer debêntures, fazer commercial papers, que depois, quando vocês forem estudar mercado de capitais, vocês vão entender do que estou falando. Recursos materiais. Recursos materiais são máquinas, matéria-prima, carros, tudo que você precisa para o desenvolvimento daquela empresa, para que a empresa possa produzir. E tecnológico. Tecnológico é as novas tecnologias. Nesse mundo globalizado de hoje, nesse mundo tecnológico, todo dia está surgindo uma forma nova de se fazer alguma coisa. E é preciso você estar atento para essas novas formas, para essas novas máquinas que surgem com maior produtividade, com maior qualidade e menos custo. Atendimento à legislação vigente. Então é preciso todas as empresas têm que obedecer à legislação. E algumas empresas, de acordo com sua atividade, têm uma legislação mais específica. Legislação sobre poluição, legislação sobre saúde, principalmente as de ramo alimentício, né? Legislação sobre validade dos produtos, legislação sobre embalagem, acondicionamento, legislação sobre poluição. Então, tem que estar atento à legislação. Por exemplo, agora com essa pandemia, saiu a legislação proibindo a circulação de pessoas, proibindo algumas atividades de funcionarem. Então, depende do momento, depende do ambiente, a legislação também é mutável e as empresas têm que obedecer. Atenção aos concorrentes, às estratégias, tem que estar atento, é praticamente uma espionagem empresarial. Você tem alguém que fique olhando, fique vendo o que o concorrente está fazendo para você neutralizar as ameaças ou copiar o que é bom. Atenção à conjuntura econômica e política. Exatamente, a economia é muito variável, a economia é dinâmica. Então, de acordo com a necessidade do país, de acordo com a região que você está inserido, às vezes pode ter alguns benefícios, às vezes pode ter algumas restrições, né? Agora mesmo, essa pandemia, a legislação concedeu um montão de benefícios, mas concedeu também um montão de restrições. E economia está sempre junto com política. Normalmente, a política é quem toma as decisões econômicas. Então, os administradores, os ministros, o presidente da República, que vê qual é a necessidade do país para exportar, para importar, para produzir tal tipo de bem, então ele estabelece as políticas econômicas e as empresas têm que estar atentas, né? Às vezes, eu estava vendo ontem o Mandetta falar o seguinte, que nossas empresas deixaram de produzir equipamentos da saúde, deixaram de produzir ventiladores, deixaram de produzir máscaras, porque a matéria-prima e o custo da mão de obra aqui deixava o produto mais caro do que o da China. Então, as empresas que cuidavam disso deixaram de produzir e passou-se a importar da China porque era mais barato. Agora, quando a China não tem o produto para mandar para os países que estão comprando, os países estão entrando em colapso. Não foi só o Brasil que fez isso, não. Todos os países do mundo. Mas o Brasil também está sofrendo porque não tem mais fábricas que fabricam isso. E agora estão adaptando, até a fábrica de automóvel está
adaptando suas máquinas para produzir respiradores. Então, veja o que é uma mudança da conjuntura econômica, né? Vamos lá, atendimento às expectativas dos stakeholders, é ficar atento ao que os stakeholders estão querendo. Stakeholder, nós podemos englobar todos que têm interesse naquela empresa, os funcionários, os diretores, os sócios, o governo, os bancos, né? Então, todo mundo tem que estar de olho naquela empresa, todo mundo precisa daquela empresa, a própria sociedade onde você está inserido, né? Por conta do emprego, por conta do cuidado que você tem com aquela comunidade, por conta da participação que você tem naquela sociedade. Oportunidades e riscos envolvidos. Então, todo negócio que tem, tudo que você faz tem oportunidades e riscos. Financeiros, tem a oportunidade de você pegar dinheiro barato, dinheiro do exterior, mas tem o risco, por exemplo, do dólar subir demais, tem um risco, tem a oportunidade da taxa de juros Selic baixar, mas tem o risco da inflação subir, né? Os econômicos são exatamente o produto que você está produzindo, de uma hora para outra entra um concorrente, até do exterior, vendendo com melhor qualidade e menor preço, né? Sociais, quais são as expectativas do seu público interno e externo? Você precisa sempre ter um incentivo social para os seus funcionários, ter creche, ter clube social, né? Ter viagens, ter comemorações, né? Da mesma forma, na sociedade onde você está inserido, a comunidade faz parte da sua empresa. É preciso que você cuide da comunidade. Primeiro, que você não polua, que você não destrua. Depois, que você dê atenção àquela comunidade. Você pode até abrir um clube, uma escolinha, alguma coisa para as pessoas que moram naquela comunidade. Sociais, quais são os sociais? É isso que eu acabei de falar. E os políticos? São relacionamentos que você tem que ter com a parte política. Você tem que ficar atento ao que o prefeito está querendo, ao que o prefeito está sugerindo, quais são as necessidades daquele município, daquele estado e daquele país. Ambientais, esse também é muito importante. Toda empresa, principalmente as de transformação, as industriais, elas modificam a natureza, elas poluem, elas destroem a natureza, porque a matéria-prima é tirada da natureza, toda matéria-prima é tirada da natureza. Vê se os fornecedores da sua matéria-prima, como é que eles estão preservando a natureza. O cara que está te fornecendo o arroz, o cara que está te fornecendo a madeira, o cara que está te fornecendo o minério de ferro, a chapa de ferro, né? Então tudo isso é preciso ser visto, porque a natureza não pode ser destruída. Você tem que usar os recursos dela, porque é necessário, mas tem que preservá-la, senão você destrói a empresa e destrói a humanidade, né? Horizonte de tempo. Então você tem que fazer uma análise do impacto do curto prazo. Por exemplo, o que você deve faturar dentro dessa semana, dentro desse mês? Quais são as contas que você tem que pagar nessa semana, nesse mês, né? O acompanhamento das metas no médio prazo. Então você vai acompanhar, por exemplo, porque o objetivo é feito em longo prazo. Então, vamos lá, que o objetivo que nós fizemos foi dentro de 12 meses, digamos assim. Para em 12 meses a gente alcançar 40% do mercado dentro de Guarujá. Então você faz as metas mensais ou as metas semanais, e tem que acompanhar isso para ver se lá no final, pelo andar da carruagem, vai se alcançar aquele objetivo. Se não, tem que refazer o planejamento, né? Alcance dos objetivos a longo prazo, foi isso que eu falei. Os objetivos normalmente são traçados para longo prazo e as metas para curto prazo. Aplicabilidade do planejamento estratégico. Resultado financeiro e retorno do investimento. É você acompanhar, nós estamos falando de avaliação, então é para você acompanhar se está voltando, ou se está obtendo aquele faturamento previsto e se aquele faturamento está dando o lucro esperado. Porque faturar não significa lucro. Se você está faturando bastante, mas está tendo uma despesa muito grande, um custo muito grande para fazer aquele faturamento, às vezes está dando até prejuízo. Então tem que analisar isso e acompanhar. Criação de valores para os stakeholders. Então, os stakeholders, todo mundo que tem interesse naquela empresa, tem que estar satisfeito porque está tendo um retorno esperado, né? Os sócios estão tendo o retorno
do dinheiro investido, os funcionários estão sendo bem remunerados e reconhecidos, os clientes estão sendo satisfeitos nas suas necessidades com a qualidade do produto, né? O governo está recebendo seus impostos, o governo está vendo que você está empregando gente. Então, você acompanhar como é que você está criando valor para os stakeholders. Resultado para a sociedade, o que é que a sociedade do redor está obtendo com aquela empresa está criando empregos, aquela empresa está defendendo o meio ambiente, né? Que aí nós já entramos nos resultados ambientais e sustentabilidade. Ela está produzindo algo sustentável ou ela está destruindo a natureza? Ela está só sugando e daqui a 1 ano, 2 anos, ela fecha as portas e vai embora e deixa aí só os escombros, tudo destruído, né? Agora vamos passar para o controle estratégico, que é o outro tópico que nós vamos estudar hoje. Só vamos estudar hoje aqueles 2 tópicos, avaliação da estratégia e controle estratégico, né? Controle estratégico, nós podemos seguir os seguintes processos. Estabelecimento de objetivo ou padrões de desempenho, é aquilo que eu falei, que é você estabelecer os padrões de desempenho dos funcionários e fazer uma avaliação disso. Avaliação do desempenho, né? Comparação do desempenho com o objetivo ou padrão. Então, quando você determina o desempenho de um funcionário, você tem um padrão, você estabelece aquele padrão. E aí você compara qual é o desvio, qual é a proximidade ou qual é o desvio daquele padrão. E uma ação corretiva, caso a pessoa não esteja fazendo como esperado, chamá-la, treiná-la, orientá-la, para que seja corrigido aquele desvio. Estabelecimento dos objetivos ou padrões de desempenho, você pode fazer padrões de quantidade, padrões de qualidade, padrões de tempo e padrões de custo. Vamos explicar os padrões de quantidade. Então, volume de produção. Normalmente, padrão de quantidade é quantitativo. Então, você estabelece em números. Total de vendas, também em números. Índice de acidentes é também outra forma de você controlar a quantidade. Número de funcionários é você adequar a quantidade de funcionários à necessidade. E volume de faturamento. Então, volume de produção é quanto você está produzindo. Volume de faturamento é quanto você está recebendo com as vendas, né? Padrões de qualidade. Qualidade do produto e serviço. Toda empresa tem um padrão de qualidade, ele mede a qualidade dos seus produtos. Vocês já fizeram a disciplina Gestão e Controle da Qualidade, então sabe como são estabelecidas as qualidades, quais são os preceitos normais para que se diga que um produto tenha qualidade, né? Então vem na qualidade da produção, índice de refúgios, é aquilo que eu falei, a quantidade de produto que volta por qualquer motivo, porque não atendeu a expectativa do cliente. Isso é qualidade, né? Qualidade da assistência técnica, isso muito quem fabrica produtos eletrônicos e tal, tem que ter assistência técnica àqueles produtos. Os produtos dão defeito, as peças quebram e é preciso ter uma rede de assistência técnica com qualidade. Índice de manutenção das máquinas, aí já é interno. Você precisa ter controlar como aquelas máquinas daquela empresa se portam, se elas quebram muito, se elas têm longa vida, se quando elas quebram tem uma assistência técnica imediata, se tem peças de reposição. Padrões de tempo, ciclo operacional financeiro. Ciclo operacional financeiro significa o gasto que você tem da hora que você compra a matéria-prima até a hora que você recebe o produto do cliente. Isso, quanto mais curto, melhor. Então, é preciso que se tenha o controle disso. Tempo do desenvolvimento de produtos. É quanto tempo você leva para desenvolver um produto novo, para criar um produto novo, para aquele produto sair da prancheta e ir para a linha de produção. Tempo de ciclo de produção é quanto tempo demora desde a entrada da matéria-prima até o produto acabado para distribuição. Tempo e padrão de produção, aquilo ali vocês viram naquele filme de Ford, O Homem e a Máquina. Qual foi o padrão de produção que ele adotou? Ele adotou o just in time. Uma linha de produção, antigamente, você sentava 4 pessoas e as 4 pessoas
montava um carro. Aí ele criou a linha de produção. Então, é uma esteira onde o carro vai passando, cada pessoa vai apertando um parafuso, vai botando um paralama, outro bota o farol. Quando chega lá no final da esteira, o carro está pronto. E normalmente com just in time, quer dizer, você não faz estoque de peças para não ter dinheiro guardado inutilmente. Dinheiro que poderia estar na produção. Tempo de processamento dos pedidos, também é importante você saber em quanto tempo você atende o pedido. O cliente faz o pedido, ele quer aquilo para ontem. Quanto tempo a empresa leva para pegar o pedido e entregar na porta do cliente? Padrões de custo. Quais são os padrões de custo? Custo direto e indireto da produção. Vocês já estudaram comigo custo, sabe o que é custo indireto e o que é custo indireto. E é preciso ter um controle disso. Relação custo-benefício de um equipamento. Se aquele equipamento está valendo a pena, ou se você deve descartá-lo e comprar um mais novo, comprar um mais moderno, ou se ele não está fazendo uma dupla atividade, outro equipamento mais moderno faz 3 coisas e aquele faz só uma. Né? Custo de processamento de um pedido, é quanto você gasta para poder atender um pedido. Custo de estocagem de matéria-prima, é quanto é o seu custo, né? Quanto você gasta para manter matéria-prima no estoque. Então, se for o caso, você adota o sistema de just-in-time. Né? Custo de uma ordem de serviço. Ordem de serviço é exatamente quando você determina alguém fazer alguma coisa, quando você vai comprar alguma coisa, você dá aquela ordem de compra, qual o custo disso? E assim nós terminamos a aula de hoje. Pessoal, eu vou mandar esse vídeo, vou elevar esse vídeo, vou subir ele para o YouTube e vou mandar o link para vocês assistirem. Vou mandar também a apostila de hoje, que ela está enorme, mas vocês só vão estudar esses 2 tópicos que nós estudamos, e vou mandar também uma apresentação de PowerPoint. À noite nós vamos fazer uma reunião às 20 horas. Eu vou mandar o link para vocês. Então, você